do ano, apareceu isso aqui, esse propósito, né? Que a dona Camila trouxe para nós. Jesus, né? Que trouxe para a gente. Aí, no primeiro dia, do primeira reunião do ano, né? Ela entregou esse panfleto aqui para a gente, esse calendário. Aí eu fiquei olhando assim, naquele momento ali, Deus já tocou meu coração. Eu li de um por um, e olha que eu sou preguiçosa de ler, gente. Muito preguiça de ler. Aí eu li de um por um, e fui assim, achando super interessante. E eu já vinha vivendo muitos momentos difíceis na minha vida. Muitos, mas muitas, gente, ó. Vou falar um negócio para vocês. Se eu tô aqui agora, em pé, é Deus. Não tem outra explicação. Não tem. Porque hoje, se não fosse Deus, e assim, a fé que eu tenho nele, eu estaria aqui hoje sem a minha perna. Nossa, esse foi o maior propósito, a maior, assim, promessa e bênção que Deus fez na minha vida. Foi isso. Aí, o que aconteceu? O primeiro de tudo, eu descobri, lá 2 anos atrás, eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla. Aí, meu mundo caiu, né? Eu já vinha sentindo mal há muito tempo, sabe? Muito tempo mesmo. E aí, meu mundo desabou. O que eu pensei? Primeiro, né? Vou morrer. Morri agora. Aí, fui no médico, fiz um monte de exames, né? Fiz muitos exames mesmo, assim, exame que eu nem imaginava que existia. E constatou realmente que era a esclerose múltipla. Aí, eu fui estudar, né? Fui pesquisar, arrumei uma médica muito boa, que, assim, ela conversa muito com a gente, ela é quase uma terapeuta, sabe? E ela me ajudou muito, muito mesmo. Me explicou bastante. E aí, eu comecei o tratamento, né? Eu estava tendo várias crises, eu estava trabalhando na Reciclar ainda, e na época, a Rita ainda falava, Viviane, você tem que ir no médico, você tá estranha, que eu tinha umas atitudes, assim, meu corpo apresentava assim, umas coisas estranhas, sabe? E isso já era o surto da esclerose, eu não sabia. Aí eu fiz um monte de exame, a gente constatou realmente que era, e a minha médica passou uma medicação para mim tomar, que é uma injeção. Eu mesma aplico no meu corpo, são 36 lugares do corpo que eu posso aplicar. Eu tomo segunda, quarta e sexta, essa injeção, todos os dias, 10 horas da noite. Então, assim, é um horário determinado mesmo pela médica. E no início foi muito difícil. Aí eu tive que parar de trabalhar. Aí minha vida já começou a desabar por aí. Aí eu já parei de trabalhar. Não podia mais trabalhar, porque a minha cabeça não dava conta. E de lá para cá, né, eu venho assim, sabe, Deus vem falando, né, no meu coração, Viviane, eu tô aqui. Gente, Deus falava comigo e eu não ouvia. Às vezes eu ficava até encabulada. Algumas pessoas vinham pregar, vinham falar aqui, falavam assim, Deus faz, você tem que ouvir a voz de Deus. Acredita que ele vai fazer. Aí eu ficava pensando assim, gente, todo mundo escuta a voz de Deus, só eu que não. Por que eu não escuto, né? Por que eu não sinto o que as pessoas estão sentindo? Aí tinha, quer ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 5 meses depois que eu descobri a esclerose, aí eu sofri um acidente de moto, gravíssimo, que eu cheguei no hospital com uma indicação de amputação da perna. O bombeiro chegou lá, eu vi, eu acompanhei tudo, eu não fiquei desacordada, nada, porque eu só machuquei a perna. E ele falou assim, caso urgência, indicação de amputação. Falou desse jeito. Minha filha desesperou, porque ela estava comigo. Aí já fui chegando lá, já foi passando na frente, já fez exame, tomografia, raio-x, corre sala de cirurgia. Foi tudo muito rápido. Ali, Deus já começou a trabalhar em mim. Ali, eu tenho certeza que Deus olhou e falou assim, agora ela vai sentir eu falar com ela. Agora ela vai ver o que eu quero para a vida dela. Aí Deus me colocou numa cama. Fiquei 30 dias internada lá dentro do Hugo. Gente, sofrimento. Vou falar pra vocês. Vou exagerar mesmo. Foram 87 pontos que eu levei na perna, nas duas pernas. Porque uma tirou veia para enxertar na outra, para salvar a outra perna. E graças a Deus deu certo. Aí ganhei alta, fui para casa.
E ali em casa começou uma nova rotina, né? Tudo, mudou tudo, completamente. Aí eu fiquei 80 dias deitada, não podia andar, não podia pôr a perna, tinha que ficar com a perna assim. Não podia descer a perna, ferro na perna, aquela dor, aquele incômodo. Não dormia de jeito nenhum. Eu passei noites e noites em claro. Aí eu comecei a aumentar as minhas crises de ansiedade. Aí só foi piorando, sabe? Só foi piorando. Aí eu já estava me sentindo uma inválida e esquecendo que Deus tinha feito por mim. Deus deixou a minha perna aqui. Mais uma vez eu esqueci. E aí o meu marido falava assim, Ronaldo, ele falava assim para mim, amor, meu marido, minha filha, minhas irmãs, sua perna tá aqui, seja grata. Era para você estar aqui sem a sua perna, ia ser muito pior. E realmente, gente, já pensou? Já pensou eu aqui, com a perna, na metade da perna amputada? Eu não sei nem qual que ia ser a minha vida. Aí, passou esse tempo todinho fazendo tratamento, né? Aí comecei a fazer fisioterapia, fiz bastante fisioterapia, eu fiquei quase um ano sem andar direito. Aí até assim, mesmo assim eu participava dos grupos, né, de oração, do grupo de oração do Cenáculo. Vocês foram lá em casa, né, mesmo eu daquele jeito, vocês foram lá em casa. Aquele dia foi um dia muito, mas muito, extremamente importante para mim. Então, a gente veio passando, eu vim passando por tudo isso. Aí, quando foi o ano passado, tudo isso faz parte do meu testemunho. Quando foi o ano passado, eu descobri um câncer no meu pai. E eu ainda estava com a perna ruim. Eu ainda não podia andar, não andava de aquelas muletinhas, né? Aí meu pai descobriu um câncer. Aí vai a gente tratar o meu pai, porque meu pai mora sozinho. É uma pessoa extremamente difícil de lidar. Meu pai é só um milagre de Deus mesmo na vida dele. E aí vai eu ajudar meu pai. Vai eu lá para Araújo Jorge. Gente, Deus fez tanta coisa, Deus me mostrou tanta coisa nesses 2 anos para cá, que às vezes eu deito a cabeça no meu travesseiro assim, sabe? Eu fico pensando, Viviane, como é que você deu conta? Porque logo em seguida a minha sogra adoeceu. Então foi meu pai e a minha sogra. Aí fui vivendo, né? Fui sobrevivendo, na verdade, né? Na verdade, a gente vai sobrevivendo com isso tudo. E assim, o grupo de oração, eu falo para vocês com toda certeza do mundo, me ajudou 100%. Vocês me ajudaram 100%, gente. De todo o meu coração. Sabe? As quintas-feiras eram os melhores dias da minha vida. Porque foi através do grupo de oração, através das coisas que cada pregador trazia, coisas que eu ouvia a Camila falar, sabe? E eu ficava assim, eu ia embora feliz. Eu chegava lá em casa, ligava pro Ronaldo e eu, nossa, amor, hoje no grupo de oração teve isso, isso, isso. Sabe, eu contava, eu tinha prazer em contar pra ele. E ali Deus já estava começando a transformar. Aí, quando foi... Meu pai fez uma cirurgia, ficou bem debilitado, né? Bastante debilitado mesmo, assim, nossa, teve dias de eu sair correndo lá de casa. Ele ligava, minha filha, tô passando mal, corre aqui. Eu saía correndo, ia lá, com o dia ele pegava ele, corria para aquele Araújo Jorge. Aí, outra luta, chegava no Araújo Jorge, aquele tanto de gente doente. Aquilo ali, gente, mexia tanto com a minha cabeça, mas tanto, eu ficava louca, sabe? Tanta gente doente. O mundo tá doente. Hoje a gente vai nos cais, tá assim, ó, derramando gente, sabe? Isso é muito doído pra gente. E aí eu ia pro Araújo Jorge com essa perna doendo, e eu mantendo a força, né? Porque eu era meu pai. Então, assim, como eu não estava trabalhando, eu poderia acompanhar ele, e as minhas irmãs e a minha filha estavam ajudando a gente financeiramente. E aí vai eu com meu pai nessa peleia de vai e volta, e era Araújo Jorge quase toda semana, uma correria. Aí chegou ao final do ano, aí tá, rompendo, né? O mês de 2024. Eu falo que 2024 não foi meu. Nossa Senhora, porque foi um ano difícil mesmo. Aí eu criei minhas crises de ansiedade, aí eu já não dormia mais, sabe? Passava a noite em claro, eu via o dia amanhecer. Eu acho que eu já até cheguei a comentar com a Catiúcia. Eu vi o dia amanhecer. Aí, o que aconteceu? Remédio lá dentro. Aí,
eu comecei a tomar antidepressivos, né? A médica passou eu comecei a tomar, só que aí não estava dando resultado, estava continuando tendo minhas crises de ansiedade. Teve noites assim do Ronaldo ficar a noite inteira comigo acordada e eu chorando, e eu não sabia o que era, sabe? Por que eu estava daquele jeito ali, desesperada. Aí a médica aumentou a dosagem do meu remédio, então eu tomo 2 de manhã, tomo 1 na hora do almoço e tomo na noite para dormir. Porque depois do acidente de moto, eu não dava conta mais de dormir sem o remédio, não consegui. Aí, quando foi esse ano, a gente começou o ano com esse propósito aqui, né? Aí eu olhei assim, fui lendo um por um aqui, e tudo começou pra mim, gente. Isso aqui foi pra mim mesmo. Tipo assim, ó, Deus chegou e falou: Viviane, chegou a sua hora, agora você vai fazer acontecer. Eu tô te dando todo o discernimento, eu tô te dando o caminho, agora é com você. Cheguei lá em casa, peguei um caderninho e comecei a anotar e a pedir a Deus, sabe? Igual foi falado nesse primeiro dia aqui de janeiro. Pega um caderninho, escreve, né, o que você quer, o que você deseja para esse ano. Conta para Deus, fala do seu jeito. E assim eu fiz. Eu fiz de verdade. Estou fazendo até hoje. Aí começou, gratidão e recomeço. Aí o que eu pensei? Falei, gente, gratidão e recomeço. Depois de tudo que eu passei, eu estava sendo ingrata com Deus. Porque Deus deixou a minha perna aqui para me continuar caminhando, né? E eu estava sendo ingrata. Eu estava reclamando, meu joelho está doendo. Eu tenho que andar mancando. Ah, não. Estava errada. Aí aqui eu já comecei a aprender que eu tinha que olhar para trás e falar: Deus, gratidão. Gratidão porque eu estou viva, eu não estou aleijada, eu fiquei apenas com uma sequela. E só isso. E nisso, a minha sogra veio piorando, né? Ela veio piorando. Aí, gente, assim, minha sogra era uma semana em casa, o resto do mês no hospital. Era aquela peleja, sabe? E aí eu peguei, quando foi no mês de fevereiro, e eu tava na minha cabeça assim: eu não dou conta de cuidar da minha sogra. Não é, Catiúcia? Eu não dou conta de cuidar da minha sogra, não vou pegar essa responsabilidade para mim. Não vou. Para vocês verem que tudo foi através disso daqui. Quando foi em fevereiro, serviço ao próximo. Aí eu comecei a querer entender. Falei, peraí, serviço ao próximo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ajudar. Eu adoro ajudar as pessoas, né? Aí sirvo uns aos outros mediante o amor. O que Deus estava falando para mim aqui? Viviane, a sua sogra agora é a sua família, com o seu esposo. Então, cuide dela com amor. Aí eu pensei assim, né? Porque, gente, e realmente, Deus falava comigo. Eu achava que eu nunca ia ouvir Deus falando comigo. E eu aprendi a escutar Deus falar comigo. Eu cheguei no meu marido e falei para ele, falei assim: amor, vamos fazer o seguinte, que aí minha sogra morou um tempo com outra pessoa, né? Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou cuidar da sua mãe. Deus está pedindo isso para mim. Deus estava me pedindo isso. Aí ele ficou assim: mas você vai dar conta? Não, amor, deixa comigo. E aí a gente trouxe ela para morar com a gente lá em casa. E não foi fácil, vou falar para vocês. Foi muito difícil, porque minha sogra, de uns meses para cá, ela já estava ficando muito debilitada, usando fralda, né? Então já estava muito difícil de lidar mesmo. E aí eu comecei a cuidar dela, com amor, sabe? Sim, igual Deus me pediu. Eu vou te dar ela para você cuidar com amor, e você vai fazer o que eu estou te pedindo. Aí eu fiz, né? Eu fiz. Chegou o mês de março. O mês de março, o que era? Descobrindo dons e talentos. Gente, foi um quebra-cabeça montadinho assim pra mim, tá? Aí, descobrindo dons e talentos. Aí, perguntaram assim, num dia que um pregador veio, eu não lembro o nome dele. Assim, qual que é o seu talento? Qual que é o seu dom? Cada um aqui tem um dom, tem um talento, né? Aí ele foi explicando, ele foi falando naquele dia que talento não é só você saber cantar, não é só você saber desenhar, não é. Talento, você tem o talento de cuidar de uma pessoa, o dom de cuidar de alguém, ele falou desse jeito. Então, esse é o seu dom, o dom de servir, de cuidar.
tá ali Deus falando comigo de novo. Falei, gente do céu, né? Aí começou a quaresma. Eu comecei a assistir o Rosário, né, do Frei Gilson, e eu fiz um propósito com Deus, né? Como eu nunca tinha feito propósito assim. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor continue me mostrando o caminho certo. E eu vou fazer acontecer, eu vou conseguir, eu quero vencer. Esse ano eu quero ser feliz. Com a minha família toda, eu quero ser feliz e quero viver em paz. Aí fiz um propósito com Deus. E hoje, esse propósito encerra hoje. Nesse dia de hoje. Nessa quinta-feira santa, né? E aí eu tinha mandado mensagem para Camila, porque teve um dia, a última pregação que eu fui. Deus, eu ouvi, gente, eu juro, eu ouvi Deus, o Espírito Santo de Deus, chegou no meu ouvido e falou assim, você tem que contar o seu testemunho de vida. Eu senti no meu coração, coisa que eu nunca tinha sentido antes, assim, que eu ficava encabulada. Como que a Camila sente que ela sente? Ela fala que ela sente. Como que você sente? Como que a Ariadne sente? Assim, o Espírito Santo de Deus, né? Aí, falei, meu Deus, e agora? Né? Um compromisso, assim. Falei, não, eu vou fazer acontecer. Aí chamei a Camila. Aí falei, Camila, eu quero, né, vontade de contar meu testemunho. Deus está me pedindo para mim ir lá contar. Ela, nossa, então, fechou, dia 17, tá livre. E é seu. Falei, então pode marcar. Aí tá. Aí vem a peleja. Aí eu parei de ir no grupo, né? Mas eu tava assistindo pelo YouTube. Aí, porque eu tinha que ficar com a minha sogra. Peguei ela pra cuidar e eu realmente estava cuidando com o amor dela. Aí eu parei e tava assistindo só pela... Aí quando foi aqui no mês de abril, veio confiança e entrega. Gente, raciocina comigo. Me ensinou a ter gratidão e reconhecer tudo que ele fez por mim. Depois ele me ensinou que eu deveria, na minha vida, continuar servindo o próximo, independente de quem ele fosse. Mas se ele colocou ali para mim, é porque era para eu dar conta. Né? Depois veio descobrindo dons e talentos. Aí eu descobri o meu dom, igual eu falei para a Camila. O meu dom é de cuidar, de zelar, de falar uma palavra de amor, sabe? E para fechar, a confiança e a entrega. Hoje é o dia da minha entrega. Né? Hoje é o dia da minha entrega. Hoje eu estou muito feliz, apesar de tudo que está acontecendo, porque a gente está passando por um momento muito difícil. Minha sogra está internada, como alguns aqui já sabem, e ela está assim, respirando através de aparelho. E a qualquer momento, eu posso estar aqui agora, ligada ao hospital, e eu ter que ir para lá. Como a médica disse, a qualquer momento ela pode vir a óbito. Então, o que aconteceu esses dias tudinho? Deus me preparou. Deus preparou o meu coração para eu servir a minha sogra, né? Para eu dar amor para ela, porque ela estava precisando de amor, que ela não tem filha mulher. E eu cuidei dela. Eu dei amor. Eu tratei ela igual um neném. E ela ria comigo, sabe? Eu falava assim, tá na hora do neném pôr a fralda. Vamos pôr a fralda. Tava brincando com ela, sabe? Ela me agradeceu antes dela ser entubada. Ela falou assim, Viviane, obrigada por você ter cuidado tão bem de mim. Falei, ô, dona Linda, imagina. Né? Agradeça a Deus, não agradeça a mim, não. Então, assim, ela tá lá no leito, né? Eu tô pedindo a Deus para que Deus faça o melhor para a vida dela. Mas então, o que eu queria trazer para vocês aqui hoje, né? Realmente, Deus, ele é um Deus do infinito mesmo, sabe? A gente às vezes fala assim, eu não vou dar conta, eu não escuto o que Deus tem para falar, mas a partir do momento que você escuta, gente, aí sim a gente começa a andar no caminho certo dele, sabe? Aí sim a gente começa a andar. Então, realmente, a gente tem que abrir o coração e Deus fala mesmo com a gente. Porque se não fosse esse calendário aqui, eu não ia ser quem eu estou sendo hoje. Eu não ia. Esse calendário me ajudou.
Ele fez parte da minha vida desde janeiro. Foi uma das melhores coisas que aconteceu, sabe? E eu tava vendo aqui, só assim, rapidinho, o mês de maio, né? O mês de maio continua, porque o mês de maio vai ser fortalecendo os laços familiares. Então, assim, Deus me preparou, Ele me ungiu, Ele me fez reconhecer a família que Ele me deu, porque hoje eu tenho uma família, não são meus filhos, mas é a minha família. Então, Ele falou, eu vou te dar essa família e você vai cuidar, você vai zelar. Até então, eu não entendia isso, né? Eu não entendia. O que eu sempre sonhei? Eu sempre sonhei ter uma família grande. Eu tinha vontade de ter uma família grande, porque a minha família era eu e a Jordana. Eram nós duas, a minha família. E aí eu tinha vontade, eu tive vontade de ter muitos filhos, mas aí, infelizmente, não deu certo. Sabe, aquela família unida mesmo. E, de repente, Deus me deu uma família grande, né? Completa mesmo. Cachorro, periquito, papagaio, né? Tudo completo. E nem assim eu estava sabendo agradecer, né? Então, assim, hoje eu vejo que o tanto que Deus me ama, o tanto que Deus cuida de mim, gente. Nossa, e ó, é de tempos e tempos. Quando eu morava só eu e minha filha, Ele sempre protegeu nós duas. Deus sempre, nunca deixou faltar nada, nada. Eu sempre corri atrás de tudo. Eu sempre consegui tudo. Foi por isso que eu entrei um pouco de depressão depois do meu acidente. Porque eu estava me sentindo uma inútil, sabe? Eu não podia mais ir trabalhar. Eu não estava indo na empresa. Por que eu não ia na empresa? Porque eu chegava lá, eu via outra pessoa no meu lugar e eu ficava assim, falei, nossa, perdi meu lugar, né? Sabe? Eu ficava assim, arrasada mesmo. Todo mundo falando, Viviane, não é assim. A Rita, minha gerente, me ligava e falava, Viviane, não é assim. Você fez o que você pôde. Agora você está cuidando de você. E aí eu comecei a fazer terapia. Estou fazendo terapia também para me ajudar mais ainda, né? Aí a minha terapeuta um dia falou assim, por que você não vai lá na empresa que você trabalha? Vai lá passear, fazer uma visita, conversar com eles, ver eles, falar que você sente saudade e explicar por que você não vai lá mais. Aí eu pensei, né, falei, acho que eu vou fazer isso. Aí eu marquei uma visita lá no sábado, fui, conversei com os meus patrões, com a minha gerente. Foi uma conversa muito boa, sabe? E ali eu me libertei, porque eu ainda estava presa naquele negócio de não poder trabalhar. Mas por que eu não posso trabalhar? Não é por causa só da minha perna, não é. É por causa da minha cabeça. Porque a esclerose, ela trabalha no sistema nervoso, né? Então, assim, eu já sou nervosa de natureza. Quem me conhece sabe. Então, assim, cada fiozinho aqui dentro, ele vai rebentando. É como se ele fosse rebentando a cada nervosismo que eu tiver. Então, assim, lá é um lugar muito agitado. Até isso Deus me mostrou. Lá é um lugar muito agitado. Eu não vou dar conta mais. Só que aí, eu não dou conta lá, mas eu posso fazer outras coisas. E eu continuei. Deus veio e falou comigo. Vai fazer alguma coisa. Vai distrair sua cabeça. Aí comecei a fazer geladinho. Geladinho gourmet, vendi, parei. Aí fiz laço para vender. Falei, não, vou fazer laço para vender. Porque eu já estava pirado, ficar dentro de casa. Fazer laço para vender. Fiz laço, dei laço de presente, vendi laço. Não, também não é isso que eu quero. Aí um dia eu estava mexendo na internet, vendo uns vídeos de YouTube, aí apareceu o Pega e Monte, a decoração, né? Falei, gente, eu vou fazer decoração Pega e Monte, vou mexer com esse trem. Aí o Ronaldo me deu um dinheiro, eu comprei um monte de coisa e comecei a fazer. E já tem um ano já que eu tô mexendo com isso. Tá dando certo. Mesmo com a perna doendo, eu vou lá e faço, né? Tomo um relaxante muscular e tá tudo bem. Porque não tem mais o que fazer na minha perna. O que tinha pra fazer, já fez. Não adianta mais fazer cirurgia. Mas ela tá aqui. Tá aqui, tô em pé. Graças a Deus, eu tô aqui em pé. Contando pra vocês. Sabe, isso é uma alegria muito grande pra mim. Muito, muito grande mesmo. E eu quero agradecer muito a Deus, sabe, hoje assim, mas
nossa, pelo amor dele por mim, pelo cuidado dele por mim, que eu vi o quanto ele cuida, assim, sabe, com zelo. A vida inteira ele cuidou com muito zelo de mim. Pena que eu não senti o que eu tô sentindo hoje, eu não sabia sentir antigamente, sabe? Mas tá bom, né? Como se diz, nunca é tarde, né? Pra gente se apegar com Deus e acreditar nas coisas que ele faz, né? Pra gente. E é isso, eu separei uma oração aqui. Eu não sou muito boa, assim, para falar, né, assim, pensar. Mas eu tenho esse livrinho lá em casa. Não, gente, vocês entenderam. Eu tenho esse livrinho lá em casa, orações selecionadas. Eu ganhei ele da minha amiga quando eu estava acidentada, lá no Hugo. Ela foi lá e levou 2 livrinhos para mim, esse e outro. E, assim, ele é muito, muito bom, sabe? Às vezes, quando eu estou sufocada, alguma coisa, eu vou em casa e faço a oração, né? Aí tem uma oração aqui, que é a oração pelos doentes. Então, assim, o que eu estou vivendo agora nesse momento? É o meu pai, porque o meu pai continua, está começando a voltar de novo, infelizmente, porque o câncer, infelizmente, né, gente? Então, assim, está começando a voltar de novo, já está começando a ter problema de novo. Inclusive, antes de ontem, eu tive que ir lá, porque ele me ligou falando que está assistindo bem, eu fui lá. E nesse mesmo dia, foi o dia que a minha sogra passou mal. Fui lá, acudi meu pai, resolvi o problema dele, voltei para casa. Tô lá em casa, minha sogra começa a passar mal. Chamei os vizinhos, a gente colocou ela no carro e eu pro cais. Aí que chegou lá, ela foi entubada. E aí eu venho fazendo essa oração aqui, sabe? Em especial, assim, pelos dois, né? Porque eu só peço que Deus faça o melhor para a vida deles, porque é tão difícil a gente ver quem a gente ama, né? Igual meu marido com a mãe e eu com o pai, né? Então, assim, na hora de Deus, eu sei que Deus vai fazer, eu já tô mais tranquila, né? Não tô mais assim, ai meu Deus, tem que fazer alguma coisa, Senhor. Tem que fazer, nossa, tá difícil demais. Não adianta, não adianta. É só na hora dele mesmo, sabe? Então, o que é que eu pus no meu coração? Seu pai tá precisando de você, vai lá ajudar ele. Aí eu vou lá, acudo ele de um jeito, faço uma comida para ele, vem embora, aí ele fica uns dias bom, depois ele tá ruim de novo, e assim a gente vai vivendo, sabe? E minha sogra tá nas mãos de Deus. Deus que vai saber a hora de falar assim, agora o seu corpo vai descansar. Então, na hora que ele... Eu tô tranquila, tô calma de coração, tranquilo mesmo, sabe? E tô tentando passar isso pro Ronaldo também, porque ele tá sofrendo. Nossa, ele tá sofrendo muito. E ver ele sofrer, eu sofro também, meu coração, sabe? Então, eu vou ler essa oração. Aí eu queria que vocês, em pensamento, assim, né, colocassem meu pai, em especial a eles. Meu pai e minha sogra, dona Linda. Senhor, vós que miraculosamente operaste tantas curas, olhai com amor os enfermos do mundo inteiro. Permite-nos que vos apresentemos esses doentes, meu pai e minha sogra, como outrora eram apresentados aqueles que necessitados solicitavam vosso auxílio quando vivieis nesta terra. Eis aqueles que desde muito são provados pela doença e não veem o fim de sua provação. É meu pai. O meu pai, ele passou por tanta coisa difícil, tanta coisa, gente. Eu vou ser sincera com vocês. Meu pai não é grato a Deus, infelizmente. Sabe? Eu fico tão triste, mas aí eu rezo por ele. Eu peço a Deus por ele, porque eu sei que ele não vai fazer. Né? Tá todo revoltado, xingando demais. Isso me dói no meu coração, sabe? Demais. Mas aí eu rezo por ele, sabe? Eis os que subitamente ficaram paralisados pela enfermidade e tiveram de renunciar às suas atividades, ao seu trabalho. Aí, é igual assim, de que eu vi essa oração aqui, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive que parar
não podia trabalhar mais para poder ficar em casa, né? E assim, isso gerou coisas ruins, mas por outro lado gerou coisas boas também. Porque, igual assim, as minhas amigas falam, eu aprendi a ser dona de casa também, né? Eis os que têm encargos de família e não conseguem mais responder por eles, por causa do seu estado de saúde. Eis os que sofrem em seu corpo, em sua alma, de uma doença que os entristece. Eis os deprimidos pesadamente por seus desgastes de saúde, cuja coragem precisa ser reerguida. Eis os que têm nenhuma esperança de cura e que sentem declinar suas forças. Eis todos os doentes que amais, todos os que reclamam o vosso apoio e a melhora do seu estado. Eis todos aqueles cujos corpos feridos se tornam semelhantes ao vosso corpo imolado sobre a cruz. Senhor, confortai com vossa graça todos esses doentes. Fazei que nenhum deles fique sem nossa visita, sem nosso amparo e sem nossa palavra de conforto. Senhor, quando nós formos provados pela doença, fazei que saibamos unir nossas dores à vossa cruz. Senhor, fazei-nos lutar para terminar com os sofrimentos causados pela injustiça, pela maldade dos homens. Amém. Então, assim, eu quero agradecer muito a vocês, eu quero agradecer ao Cenáculo por me ensinar a conhecer Deus melhor. Vocês me ensinaram a conhecer Deus melhor. Vocês me ensinaram a ouvir a voz de Deus. Eu não sabia ouvir a voz de Deus. Como eu disse, eu ficava encabulada a pessoa falar. O Espírito Santo falou comigo. Gente, como que o Espírito Santo fala com a pessoa? Por que ele não fala comigo? Por que eu não escuto o que ele fala? Pois esse ano eu escutei. Esse ano ele falou comigo. E eu estou fazendo tudo que ele me pediu para fazer no meu coração. Eu estou fazendo. Graças a Deus eu estou conseguindo. Né? Acho que é isso. Então, muito obrigada por tudo. É muito bom fazer parte dessa família, da família de vocês. É muito gostoso isso, sabe? É refrigério mesmo. Então, assim, hoje eu chego às quintas-feiras, eu já fico doida para poder, né, assistir. Eu só não estava vindo porque eu estava ficando com a minha sogra, como ela estava com oxigênio, então não estava podendo deixar ela sozinha, né? Mas aí a minha vizinha me ajudou muito também, que eu tive que sair para médico, essas coisas. E a dona dos anjos realmente foi um anjo na minha vida ali no condomínio. E acho que, gente, não é isso mesmo, gente. Eu só quero glorificar mesmo e agradecer por eu estar aqui hoje contando essa história. Feliz, apesar de tudo que a gente está vivendo. Feliz e grata por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, pelo dom que Deus me deu, que eu vou começar a usar mais. Vou começar a usar mais, que eu já vi que eu posso, eu dou conta.